Good morning. Bom dia. So good to see you in this Sunday morning service. É muito bom ver você aqui nesse culto de domingo pela manhã. Before you're seated, Antes de sentar, turn to somebody and say, today we're going to get something brand new from the Bible. cumprimenta aí alguém perto de você e diz: hoje pela manhã vamos receber algo novo em folha da Bíblia. Tell your other neighbor, Olha para outra pessoa, diz isso também. amen. You may be seated. E aí você pode ir sentando. A gente precisa de um pouco mais de retorno aqui no palco. Just a little. Só um pouquinho. I want to begin by saying that Denise and I are so grateful to be here. Eu quero começar dizendo que eu e Denise estamos tão gratos de estar aqui. What a privilege Que privilégio tem sido to be with you, estar com vocês, to experience your faith, experimentar, viver junto à fé com vocês, to know Guido and his precious wife, conhecer Guto, sua esposa preciosa, Jen, to see the work that she and Bud did here. ver o trabalho que ela e Bud fizeram aqui. And I can say what the Bible says E eu posso dizer o que a Bíblia diz about the Colossians. sobre os irmãos de Colossenses. Your faith is known all over the world. A sua fé é conhecida em todo o mundo. Amen. Amém? You have a testimony all over the world. Vocês têm um testemunho que percorre todo o mundo. Everybody talks about what God is doing in Brazil. Todo mundo fala lá fora o que Deus está fazendo aqui no Brasil. And I want to say thank you. E eu quero dizer para vocês, And I'm obrigado. just so honored Eu fico tão honrado that Jesus allowed Denise and I to be here. que Jesus permitiu que eu e Denise estivéssemos aqui. But do you have your Bibles? Mas você está com a sua Bíblia aí? Let me see your Bible. Hold your Bible up in the air. Deixa eu ver sua Bíblia aí. Segura ela, levanta. Oh, wonderful. Ah, que coisa Always bring maravilhosa. your Bible when you come to Sempre church. traga a sua Bíblia quando vem para a igreja, viu? And today I want you to open your Bible to Mark chapter E eu 5. quero que você abra comigo agora pela manhã no livro de Marcos, no capítulo 5. And I'm going to tell you right up front E eu vou dizer adiantadamente that what I'm going to begin this morning, que o que eu vou começar a falar hoje pela manhã, I'm going to continue tonight. eu vou continuar essa mensagem hoje à noite. If you cannot come back tonight, Se você não conseguir vir hoje à noite, you will still have a complete message. então você vai ter ainda uma mensagem completa. But if you come back tonight, Mas se você conseguir voltar, you will have a bigger message. você vai ter uma mensagem maior ainda. It's going to be good. Vai ser boa. But let's begin with prayer. Vamos começar orando. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for the opportunity to open our Bibles, pela oportunidade de abrir nossas Bíblias, for the privilege to stand in this pulpit. pelo privilégio de estarmos aqui nesse púlpito. We thank you for the anointing of the Holy Te Spirit. agradecemos pela unção do Teu Espírito. Every person is important. Cada pessoa aqui tão importante. And Lord, I know today E Senhor, eu sei hoje you want to strengthen every person, que você quer fortalecer cada pessoa, strengthen me, me fortalecer, strengthen Tiago, fortalecer Tiago, strengthen Guto, fortalecer and Suellen, Guto em Suelen, Mama Jan, Jen everybody in this e church. todo mundo aqui nessa igreja. We don't want to waste anybody's time. Nós não queremos desperdiçar o tempo de ninguém. So we pray that today people will leave better because they were here. Então oramos para que cada um de nós saia daqui hoje da manhã melhor só porque estávamos aqui. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. I want to first say thank you for coming to church. Eu quero te agradecer primeiramente por vir aqui à igreja. I know you work really hard to get here, Eu sei que você deu duro para chegar aqui hoje de and manhã. we're glad you're in church E today. nós estamos felizes por encontrá-lo aqui na igreja hoje de manhã. But open your Bible to Mark chapter 5, Mas abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 5. and today we're going to begin in verse 21. E hoje a gente vai começar a nossa leitura no verso 21. When you come to Mark chapter 5, Quando você chega em Marcos capítulo Jesus 5, has had a very interesting day and a half. Jesus acabou de ter um dia e meio bem interessante. At the very end of Mark chapter 4, No começo de Marcos capítulo 4, Jesus and his disciples, Jesus e os seus they discípulos, got in a boat, eles entraram num barco, they encountered a huge storm, eles encontraram uma grande tempestade, but finally they got to the other side, mas finalmente eles conseguiram chegar até a outra margem. and when they arrived at the other E side, quando eles chegaram na outra margem, it was the country of the Gadarenes. eles estavam no país dos Gadarenos. And the Bible tells us E a Bíblia nos diz that in the country of the que Gadarenes, nesse país there were two demon-possessed men. existiam dois homens que estavam possuídos por espíritos demoníacos. Matthew tells us there were two, Mateus nos diz que foram but dois, in Mark, mas em he Marcos talks only about one of them só se fala de um deles. because the one was so demon-possessed. Porque esse que se fala, ele estava tão endemoniado The Bible says que a Bíblia he diz had a legion of demons. que ele tinha uma legião de That demônios. was 6,000 demons. Uma legião era
6,000. 6.000 demônios. It's hard to even imagine É difícil até imaginar how many demons can fit inside one person. quantos demônios cabem dentro de uma pessoa só. But one day when I was studying that, Mas sabe, um dia quando eu estava estudando the Holy isso, Spirit said to me, o Espírito Santo disse para mim: if this man had the spiritual capacity to hold 6,000 demons, se esse homem teve a capacidade espiritual de abrigar dentro de si 6.000 demônios, then think how big is your capacity to hold the Holy Spirit. então pensa quão maior é a sua capacidade para abrigar dentro de si o próprio Espírito Santo. We can hold a lot of the Holy A Spirit. gente pode ter muito do Espírito dentro de nós. But when Jesus got out of his boat, Mas quando Jesus saiu desse he met barco, these demon-possessed men. ele se deparou com esse homem endemoniado. It was a very long ordeal. Foi um dia bem longo mesmo. And Jesus did something very E interesting. Jesus fez, no caso aqui, algo bem interessante. He asked the demon, what is your name? Ele perguntou para o demônio: qual é o seu nome? And that is the only time Jesus ever did that. E essa foi a única vez que Jesus fez essa pergunta. Some people say, Algumas pessoas well, dizem: because Jesus did that, porque Jesus fez isso, you should always ask the demon, what is your name? você tem que sempre estar perguntando ao demônio qual é o nome dele. But Jesus only did that one time. Mas Jesus só fez uma vez. In fact, when you study the ministry of Jesus, Na verdade, quando você estuda o ministério de you find the demons Jesus, wanted to talk all the time. você encontra a informação de que os demônios era quem queriam estar falando o tempo todo. Demons love to talk. Os demônios adoram falar. And the majority of the time, Mas na maioria do tempo, Jesus would command them to shut up. Jesus mandou com que eles se calassem. He did not want to hear what they had Ele to nem say. queria ouvir o que eles tinham para falar. Jesus did not regularly talk to demons. Jesus nem falava frequentemente com But in demônios. this particular case, Mas nesse caso específico, the demon would not come out. o demônio ele não estava saindo. In fact, the Greek says No grego a gente that encontra Jesus aqui kept on saying and kept on saying and kept on saying, que Jesus dizia e dizia e dizia e dizia: come out of the man. sai desse homem. I said, Eu digo: come out of the man. sai desse homem. That's literally what the Greek means. É mais ou menos nesse sentido que o grego quer nos I'm demonstrar. not leaving till you come out of this man. Eu não vou sair daqui até All right, que você I'm gonna saia say it desse again. homem. Eu vou dizer Come de out of novo. this man. Sai desse Come homem. out of this Sai man. desse homem. Come out of this Sai man. desse homem. I said, Eu come digo: out sai of desse this homem. man. Well, usually demons came out with a word. Geralmente os demônios eles saíam só com uma palavra. These were not coming out. Mas esses não estavam saindo. And Jesus was so amazed. E Jesus ficou tão That impressionado he said, que ele disse: Who are you? quem é você? Even Jesus was amazed it was not coming out. Até Jesus ficou impressionado porque não estava saindo. And that's when the demon said, E foi aí nesse momento que o demônio disse: my name is o Legion, meu nome é Legião, for we are many. porque somos muitos. It was the equivalent of saying, Foi a mesma coisa de dizer: I'm just the one you're talking to. eu sou aquele com quem você está falando. But besides me, Mas depois de mim, there's 6,000 more of us in tem here. mais 6.000 aqui na fila. That's why they weren't coming out so easily. É por isso que não estava saindo tão rapidamente. But on that night, Mas naquela noite, they finally met somebody who was not going to stop till they come eles out. finalmente se depararam com alguém que não ia desistir até que todos saíssem. Jesus never gives up on anybody. Jesus, ele nunca desiste de If ninguém. he begins the process of freedom, he's not going to finish till it's done. Se Jesus começou o processo de trazer libertação para alguém, ele não vai terminar até And we que don't know isso how long esteja it took. concluído. Talvez nós não saibamos But quanto because isso the vai Greek demorar. tense means he kept on saying and kept on saying, No grego aqui nós vemos que a palavra diz que ele continuou falando e it falando implies e that Jesus falando. spent a long time. Isso deixa implícito que Jesus gastou uma quantidade boa de In tempo. fact, De fato, you know what the demon said to Jesus? sabe o que foi que o demônio disse para The Jesus? demons began to pray. Os demônios começaram a clamar, They a said, orar. I pray thee by God, Disse: eu clamo por Deus, torment me not. não nos atormente. I say this was the day the devil prayed. Sabe, foi esse o dia que o diabo orou. You know, when Jesus comes on the scene, even the devil starts to Sabe, pray. quando Jesus aparece no pedaço, até o diabo começa a orar. And when they said, torment me not, E quando eles disseram: não me atormentem, how was he tormenting them? como era que Jesus estava Because atormentando? he kept on saying, Porque Jesus come continuou out. falando: I sai. said, come Eu out. digo: I sai. said, come Eu out. ordeno: I said, sai. come out. I Eu said, come ordeno: out. sai. They had never encountered such pressure. Eles nunca tinham encontrado uma pressão tão forte assim. Finally, they came out. Finalmente eles saíram. They entered into the pigs. Eles entraram numa 2,000 manada de pigs. porcos, 2.000 Well, porcos. if there were 6,000 demons, Se tinha 6.000 demônios, it means every demon got about
every pig got about 3 demons. significa que 3 porcos ficaram They ran cada down com into the 3 sea, demônios, they mais ou killed menos. themselves. E aí eles se projetaram num despenhadeiro e mataram a si mesmos. And at the end of the story, E no final da história, the man was in his right mind. o homem estava são na sua mente, He was clothed. ele estava bem He vestido, was sitting. ele estava tranquilo And he wanted to go with Jesus. e ele quis seguir Jesus. That's what happens É isso que acontece when Jesus touches you. quando Jesus ele toca você. He gives you your mind. Ele te dá de volta a sua mente sã. Puts you in a new style of Ele te life. coloca num novo estilo de He vida. gives you peace. Ele te dá paz. And you have a desire to serve Jesus. E você começa a ter um desejo de seguir a Jesus. All of that Tudo isso really happened in about a day and a half. gastou 1 dia e meio mais ou menos para acontecer. Now there's something totally amazing to me. Agora, uma coisa que me impressiona bastante, Think about this. pensa um pouco sobre isso. Jesus was in Capernaum, Jesus estava em Cafarnaum, got in his boat in the night, entrou no seu barco pela noite the middle of the night. e no meio da noite They start to the other side of the country of the Gadarenes. eles começaram a se dirigir até a outra margem que seria no país dos Gadarenos. They encounter a major storm, Eles se depararam com uma grande tempestade, a huge demonic attack. um ataque demoníaco forte. The disciples fight all night. Os discípulos passaram a noite toda brigando. Finally, they make it to the other side. Finalmente eles chegam na outra margem, Still the middle of the night. ainda no meio da noite. And Jesus spends the whole night to the early morning casting out demons. E aí Jesus passa o resto da noite até amanhecer o dia expulsando um demônio. And when Jesus is finished delivering these 2 demoniacs of demons, E aí quando Jesus ele finalmente termina de resolver essas 2 pessoas endemoniadas, what does he do next? o que é que ele faz em seguida? This is just shocking to me. Isso me chocou. He could have had a big evangelistic campaign Ele poderia fazer uma grande campanha evangelística, because everybody in Gadara was going to know that these men had been delivered and their region had been set free of fear. porque todas as pessoas naquela região de Gadara iriam saber que aqueles 2 homens foram libertos e que a toda a região estava sendo alcançada. Jesus could have really used it to build his ministry. Jesus poderia realmente ter usado esse fato para projetar o seu ministério. But when the 2 men were set free, Mas quando esses 2 homens foram libertos, Jesus turned around, Jesus se virou, got back in his boat, voltou para o barco and sailed back to the city of Capernaum. e aí ele começou a navegar de volta até a cidade de Cafarnaum. Here's what's amazing to me. E aqui é o que me impressiona. Jesus traveled all the way across the Sea of Galilee, Jesus atravessou todo o mar da Galileia, traveled through a horrible storm, passou por uma tempestade a terrível, huge demonic attack, um ataque demoníaco forte, for one reason: só por uma razão, to set 2 men free. para libertar 2 homens. He did all of that for 2 men. Ele fez tudo isso só para alcançar 2 homens. He didn't stay there and then do something else. Ele nem ficou lá para fazer algo mais. He got in his boat Ele voltou para o barco and went back home. e velejou de volta He para came casa. all that way Ele atravessou todo o mar da for Galileia 2 men. por 2 pessoas. If Jesus will do all of that to reach 1 person or 2 people, Se Jesus faz tudo isso para alcançar uma pessoa que seja, ou até 2, then we need to do what Jesus does. agora We need to do what Jesus does. a gente também precisa fazer o que Jesus faz também. We should never be too busy to reach 1 person. Nós nunca deveríamos estar ocupados demais para alcançar uma pessoa que seja. Isn't that amazing? Não é isso maravilhoso? Think about that. Pensa um pouco sobre All isso. that Jesus had to do, Tudo que Jesus teve que and fazer. yet he did all of that E ainda fez tudo aquilo just to reach 2 people. só para alcançar 2 pessoas. Father, give us a heart to reach Senhor, people. nos dá um coração para Say alcançar as amen. pessoas. Say amen. Diga amém. Well, then you come to chapter 5, E aí você chega no capítulo 5 de Verse Marcos, 21. verso 21. and it says, and when Jesus was passed over again by ship unto the other E side, diz que quando Jesus, tendo voltado no barco, partiu para o outro lado, much people gathered unto him, afluiu para ele grande multidão. and he was nigh unto the sea. E ele estava junto do mar. And behold, there came one of the rulers of the synagogue, E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, Jairus by name, chamado Jairo, and when he saw him, e vendo-o, he fell at his feet prostrou-se a seus pés and besought him, saying, e insistentemente lhe my little suplicou: daughter lies at the point of death. minha filhinha está à morte. Come and lay your hands on her, Vem e impõe as mãos sobre ela, that she may be healed and she shall live. para que ela seja salva e viva. And Jesus went with him, and much people thronged him and
followed him and thronged him. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia e o comprimia. Look at verse 21. Perceba, vamos voltar para o verso When 21. Jesus was passed over again by ship back to the other side, Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, or now he comes back to Capernaum. agora ele está navegando de volta para Cafarnaum. When he comes to the shore, E quando ele chega até a costa, it's probably late morning, midday, possivelmente já é o final da manhã, próximo ao meio-dia. and you have to understand, E você precisa entender Jesus was the number one celebrity in the city of Capernaum. que Jesus, ele era a celebridade número 1 da cidade de Cafarnaum. He was from Nazareth, Ele era de Nazaré, but the people of Nazareth would not receive his ministry. mas o povo de Nazaré não havia recebido bem o seu ministério. So he relocated to the city of Capernaum. Então ele se reposicionou e se relocou para a cidade de Cafarnaum. There were many reasons for this. E existiam muitas razões para que ele tivesse feito isso. Capernaum was located on a major highway. Cafarnaum ficava localizada numa avenida, numa estrada principal. Capernaum was a very rich city. Cafarnaum era uma cidade muito There were rica. tax collectors in Capernaum. Existia a coletoria de impostos em Cafarnaum. That's where he met Matthew, the Foi tax ali que ele collector. conheceu Mateus, o coletor de There was a impostos. centurion in Capernaum, Existia um centurião em Cafarnaum, which means there was a big attachment of Roman soldiers in que, Capernaum. que significava também que tinha uma grande guarnição de soldados romanos There ali em was Cafarnaum. nobility in Capernaum. Existia nobreza lá em Cafarnaum. And all the people traveling on the road, E todas as pessoas que viajavam por essa they would estrada, stop at Capernaum to eat, to sleep. elas paravam em Cafarnaum para comer, para dormir. In every way, it was a very strategic city. De todas as maneiras, Cafarnaum era uma cidade muito estratégica. And when you study the ministry of Jesus, E quando você estuda o ministério de you Jesus, find everything he does is very strategic. você vai entender que tudo que ele fez foi bastante And estratégico. be very careful, Seja bastante cuidadoso, because if you listen to the Lord, porque se você ouvir bem ao he Senhor, will always help you make very strategic decisions. Ele vai sempre te ajudar a tomar as decisões mais estratégicas. Well, because of his miracle ministry, Agora, por causa do seu ministério de people milagres, began coming on that road to Capernaum. as pessoas começaram a usar aquela estrada para vir para And Cafarnaum. he became the number one tourist attraction in the city. E Jesus se tornou a atração turística número 1 da cidade de Even Cafarnaum. when he lived there, Mesmo quando ele morava lá, it was already known as the city of Jesus. já era uma cidade que era conhecida como a cidade de Jesus. And he lived in the house of Peter. Ele morava na casa de Pedro. If you ever go to Capernaum, Se você já foi até the Cafarnaum, house of Peter is preserved. You can see it from the first century. essa casa de Pedro ainda é preservada. Você pode ver desde o primeiro século ela está lá. And about 15 meters from the house of Peter, E mais ou menos uns 15 metros da casa de Pedro there is the synagogue. está a sinagoga. The synagogue is very luxurious. A sinagoga é uma sinagoga muito luxuosa. Most synagogues were primitive. A maioria das sinagogas But not this one. eram muito primitivas, mas This was essa a não. magnificent Essa synagogue. era uma sinagoga Carvings, magnífica. marbles, Mármore, just magnificent. pedras, coisas magníficas. So I want you to see this picture. Então eu quero que você imagine essa ilustração. You have the magnificent synagogue. Você tem aqui uma sinagoga magnífica. About 10 or 15 meters, you come to the house of Peter. Uns 15 ou 10 metros indo para o lado de cá, você chega na casa de Pedro. And about 10 or 15 meters from Peter's house, E uns 10 ou 15 metros da casa de Pedro, this direction, nessa direção, you come to the beach of the Sea of Galilee. você chega na praia do Mar da Galileia. Well, on this morning, Nessa manhã, Jesus' boat arrives at the shore. o barco de Jesus ele foi chegando pela costa naquela região. And because he was a celebrity, E porque Jesus era uma celebridade, and because everybody wanted to touch e him, porque todo mundo queria chegar perto e tocar when he nele, came, quando ele the chegou, whole city vacated. a cidade toda se esvaziou para a praia. It vacated. Ficou vazia. The streets were empty. As ruas ficaram vazias. Everybody went down to the beach. Todo mundo correu para o lado da They're praia. all waiting for Jesus. Estavam todos esperando o barco de Jesus The chegar. big celebrity has Essa come. grande celebridade está The miracle chegando. worker has arrived. Essa pessoa que faz os milagres está And chegando. verse 21 tells us what that crowd did to him. E o verso 21 nos diz o que foi que essa multidão fez com Look ele. at it again. Perceba mais uma vez. And when Jesus passed over again to the other E side, quando Jesus chegou para o outro lado, much people, afluiu para ele the grande Greek means multidão. massive masses of people, As palavras gregas aqui para grande multidão significam uma Gathered unto quantidade him. imensa de pessoas. And E essa notice quantidade
quantidade imensa de And pessoas notice se this- aproximou dele. Notice this strange statement. Perceba uma coisa The Bible says he was interessante nigh aqui. unto the sea. Diz que ele estava junto Well, ao mar. of course he was nigh unto the sea. Claro que ele estava junto ao mar. He was in a boat. Ele estava num barco. We didn't have to have that in the Bible. A gente nem precisava ter essa informação Why na did the Holy Bíblia. Spirit say he was nigh unto the sea? E por que foi então que o Espírito Santo disse que Jesus estava junto Because it paints a picture. do mar? Porque isso nos mostra uma ilustração, uma The Greek imagem. word uses the word para, Essa palavra grega para junto quer dizer pera, which means alongside. que quer dizer ao lado. But let me tell you what it means. Mas deixa eu dizer o que é que isso When significa. Jesus' boat arrived, Quando o barco de Jesus chegou, like they always did, como eles sempre faziam, the ship could not come all the way to the shore. o navio ou o barco ele não vem até a areia. So Jesus Então threw Jesus his legs over the edge of the boat, colocou suas pernas para fora do dropped barco, down into the water, pulou na água and now, like everybody did, e agora, como todas as he outras was probably pessoas, in the water up to his knees. possivelmente ele já estava com a água aqui na altura Now do he's joelho. walking up to the shore. E aí ele vai tentando sair do mar para chegar até a areia. But the Bible says there was much people. Mas a Bíblia diz que havia grande He was multidão. nigh unto the sea. E ele estava junto ao mar. The Greek says he was para alongside the sea. A palavra grega diz que ele estava pera, ou seja, ao lado do mar. And here's what it means in this E o context. que é que significa aqui nesse The contexto? crowd Significa que a were multidão pushing so hard. estava empurrando tanto. You know, when people want a healing touch, Sabe, quando as pessoas elas querem um toque para ser curadas, they don't have much mercy on the healer. elas não têm muita misericórdia daquele que vai curar, não. Everybody wants to touch the healer. Todo mundo quer chegar e tocar naquele que They vai don't think curar. about the healer. They just want to touch the Eles healer. não estão pensando na pessoa que vai curar, So estão everybody's pensando na reaching, they're necessidade deles. screaming, Então todo mundo se aproximando, they're shoving, empurrando, gritando, they're pushing, empurrões, they're fighting. estavam brigando. And Jesus literally E Jesus literalmente cannot get out of the water. nem conseguiu sair da água. He's still up to his knees. Ele ainda estava com água até o joelho. And the word para E essa palavra para carries the idea that though he's trying to walk up to the beach, carrega a ideia de que ainda que ele estivesse The tentando whole sair para crowd, chegar à praia, a multidão literally pushing him along the edge of the literalmente beach. estava empurrando ele para ele voltar para o lado do mar. perhaps even deeper into the water. Talvez até retrocedendo um pouco em profundidade. They're all trying to get him, Estava todo mundo tentando chegar até and ele. he cannot make his way to the beach. E ele nem conseguia chegar na areia. Then look at verse 22. Agora vamos para o verso 22. And behold, Eis there came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. And when he saw him, E quando o viu, he fell at his feet. prostrou-se aos seus pés. Well, first of all, Primeiramente, the Bible says, behold. a Bíblia diz eis. Everybody say ace. Diga comigo, eis. What does that O mean? que é que isso significa? Well, the Greek word is a wonderful A word. palavra grega aqui, nesse caso, é uma palavra maravilhosa. Almost impossible to É translate. quase impossível de You traduzir. know why? Sabe por quê? Because it really means, Porque o que significa é: wow, uau! can you imagine it? Você pode imaginar When Jairus came, quando Jairo chegou, people were gasping as for pessoas breath. elas ficaram ofegantes. Jairus. Oh, Jairo! In fact, the Bible says Jairus by name. A Bíblia diz o nome de Jairo. Jesus was the number one celebrity, Jesus era a celebridade número 1 de Cafarnaum, but Jairus was the other celebrity. mas Jairo era a outra celebridade da cidade. Why were they so E shocked? por que as pessoas ficaram tão impressionadas? Porque He was the ruler of the synagogue. ele era o líder da sinagoga. He represented the movement that was most important in town. Ele representava o movimento mais importante da Jairus cidade. Jairo did not want people going to Peter's house to see Jesus. Jairo não queria que as pessoas ficassem indo para a casa de Pedro para estar vendo He Jesus. saw Jesus as spiritual competition. Ele via em Jesus um competidor espiritual. Most scholars say A maioria dos it estudiosos is dizem doubtful that Jairus had ever been to one of Jesus' meetings. muito provavelmente Jairo nunca foi a nenhum dos cultos que Jesus fazia. Because he wouldn't want to give any attention to Jesus. Porque Jairo não queria dar atenção para He Jesus. probably told people, Provavelmente Jairo Don't go to dizia às Peter's pessoas: não vá para a casa de Don't Pedro go see that não. Jesus. Não vá ver Jesus não. be faithful to your Seja synagogue. fiel na sua sinagoga. Not only that, Não somente he was isso, not just a religious leader. mas ele não era somente um líder He was the religioso. ruler of the synagogue. Ele era o chefe da He was sinagoga. the chief elder. Ele era o mais He antigo. was the president of the Ele era o synagogue. ancião. Ele era o presidente da And sinagoga. in Jairus, in Capernaum, E lá em Cafarnaum, he would have been the most educated man. ele seria a pessoa mais educada. He would have been a rich man, Ele seria a pessoa mais a rica. very affluent man, Uma pessoa extremamente and he influente. would have worn clothes different from anybody else in town.
town. E ele usaria até mesmo roupas diferentes de todas as outras pessoas naquela cidade. He was nearly like royalty in Capernaum. Ele era quase uma realeza lá em Cafarnaum. So when he came, Então quando ele chega, people lost their breath. todo mundo fica ofegante. Uau! It's Jairus. Meu Deus, é Jairo. What's happening? O que é que está acontecendo? Jairus is coming. Jairo está vindo na They were área. all stunned. Todo mundo ficou impressionado, boquiaberto. But now wait, Mas espere, how is Jairus going to get to Jesus? como é que Jairo ia chegar até Jesus? Because there's a massive multitude Porque agora a between him gente and vê Jesus. que entre ele e Jesus tinha uma imensa multidão. Well, according to the custom of the day, Agora, de acordo com o costume da a época, man like Jairus um homem como Jairo, had a crier who went before him. ele tinha um batedor que ia à frente dele. And the crier would have said, Um tipo de porta-voz que ia Jairus is falando: coming! Jairo tá chegando! Jairus is coming! Jairo tá chegando! And the people would have moved out of the way, E as pessoas iam abrindo o caminho. That was the custom. Era assim o costume da and they época. would have made a path E eles fizeram um for caminho Jairus. para Jairo. Imagine this. Imagina The isso. ruler of the synagogue, Lá vem o chefe da a sinagoga, religious leader um líder who religioso. was against Jesus, Ele era alguém contra who Jesus. would not encourage people to go see Jesus, Ele não encorajava as pessoas a chegarem até Jesus. intelligent, Ele era uma pessoa inteligente, famosa, rich, rica, educated, educada, dressed in nearly royal clothes, bem vestida, com roupas quase perto da with realeza, attendants at his side, com a sua equipe ao seu lado, his head held high, a sua cabeça shoulders erguida, thrown back, os ombros bem regally levantados, walking through the crowd, andando firmemente por entre a multidão. and people on both sides E pessoa de um lado, pessoa do outro, say, dizendo: "It's Jairus. é Jairo. What is happening?" O que é que está acontecendo? It's Jairus. É Jairo. And even I assume, E até mesmo eu consigo and I presumir, I imaginar. think it is a right assumption. Eu acho que é uma presunção ou uma ideia correta. There Jesus is, E aí está Jesus aqui, perhaps standing up to his knees in the water. talvez com a água no joelho. And when he sees the crowd move out of the E way, quando ele vê a multidão se abrindo, and Jesus sees Jairus coming, e aí Jesus vê Jairo vindo pelo caminho even aberto, Jesus may have said, até talvez Jesus tenha dito: "Wow, uau, this is amazing." isso é maravilhoso. Because Jairus would never naturally come see Jesus. Porque naturalmente Jairo nunca iria ter com Jesus. And the Bible says, E a Bíblia diz when he saw Jesus, que quando ele viu Jesus, he fell at his knees. ele se prostrou. The Greek word fell Essa palavra grega prostrar-se can be translated, he collapsed. pode dizer também que ele se atirou. One gospel says, Um dos evangelhos diz, when he saw Jesus, quando ele viu he Jesus, lunged toward Jesus. ele se jogou. He lunged. Ele se jogou. He literally threw himself. Ele literalmente se atirou. And where was Jesus standing? E aonde é que Jesus estava de pé, It gente? is likely Jesus was standing in the water. Jesus possivelmente estava ainda dentro da água. So Jairus hit the water. Então Jairo se joga na Wraps his água, arms around the legs of segura Jesus. com seus braços os pés de His Jesus. clothes are floating on the top of the A water. roupa dele fica He's covered flutuando. with water. Ele está todo molhado. People were saying, "Wow, wow, E as wow." pessoas disseram: uau, 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 meu Deus, o que está What is acontecendo? happening? Pelo amor de Deus. Everyone is in shock. Todo mundo chocado. That's why the Bible still includes his name here. É por isso que a Bíblia até fala o nome Jairus aqui. by name. Jairus, o seu Can you nome. imagine? Você pode imaginar o que It wasn't just a aconteceu? leader, it was Não era Jairus só um himself. líder, era o próprio Jairo. And what did Jairus say? E o que foi que Jairo disse? Verse 23. Verso 23. And besought him greatly. E insistentemente lhe suplicou. The word besought Essa palavra insistentemente, is really the Greek word which means to beg or to intensely pray. a súplica, ela quer dizer pedir de uma forma intensa, clamar. The word greatly, the word polos. Essa palavra para insistente, que é apolos, I mean, it was just almost a ridiculous display. é quase se expor de uma forma ridícula. I beg you. Eu te imploro, I'm begging you, I'm eu te begging you, imploro, I'm eu te begging you, imploro, eu te holding peço, these te legs, peço, te looking imploro, up. segura a perna e Such a olhando para cima, humiliating uma sight. humilhação total. This great man E esse grande with homem, his clothes floating in the com water. essa roupa flutuando Saying, na "I'm água, begging you, I'm dizendo: pleading eu with te you, peço, por favor, greatly, por favor, greatly pelo beg." amor de Deus. Ele implorou. Why was he begging? E o que é que ele estava implorando? Saying, Dizendo, and by the word saying dizendo,
means saying and saying and saying and saying and saying. A palavra grega para dizer aqui traz a ideia I de mean, his dizer, heart was dizer, just dizer, spilling dizer, out. dizer. Ele estava derramando o seu coração ali. My little daughter lieth at the point of death. A minha filhinha está à morte. The Greek actually says hekastas. A palavra grega aqui, hekastas, It means to be at the final end of something. significa estar no final, nos finais mesmo de alguma coisa. And really, the way that it's written, E da forma que foi escrita aqui, one man translates it, uma tradução diz: my little daughter is in the last state of her sickness. a minha filhinha está no estágio terminal da sua doença. So it gives us the idea Então isso nos dá um pouco da that she ideia must have had some kind of sickness like cancer that comes in stages. que era um tipo de doença que acontece assim em estágios, como câncer, So que she's vai been through one progredindo. stage, Então ela já tinha passado a por um second estágio, stage, um a segundo third estágio, stage, um a terceiro fourth estágio, stage. um quarto Now she's estágio. in the very last stage. E aí agora ela estava na fase extremamente terminal. And he adds more. He says, at the last stage of death, E ele ainda acrescenta, no último estágio já a morte. this word death Essa palavra morte describes a miserable, pitiful, horrible death you wouldn't want to happen to anybody you love. descreve uma morte terrível, miserável, dolorida, que você não ia querer que ninguém que você ama passasse por ela. This was his little girl. Essa era a filhinha He was dele. watching her die a terrible death. E ele estava vendo ela morrer de uma forma Her terrível. body was being ravaged by this O disease. seu corpo estava sendo maltratado por essa And doença. now at the last moment, E agora no momento final, she's in the last condition. ela já estava na sua condição terminal. One translator says she's breathing her last breaths. Um dos tradutores chega a dizer que ela estava já no seu último suspiro. He comes to Jesus. Ele vai até Jesus. You know, this is amazing to me Sabe, isso é impressionante para mim. because the synagogue Porque a gente tem aqui a sinagoga. was 10 or 15 meters from Peter's A house. sinagoga era 10 a 15 metros da casa de Pedro. That's pretty close. É pertinho, né? That synagogue is so close. Essa sinagoga é tão pertinho. If you walk from the end of that aisle to the end of that aisle, Se você sair da ponta desse corredor para a ponta desse you will corredor, walk from the synagogue to Peter's house. é mais ou menos a distância da sinagoga para a casa de Pedro. In Peter's house, E na casa de Pedro, miracles were happening all the time. milagres estavam acontecendo o tempo todo. Well, if his daughter Então, se a filha is dele in the last stage of her sickness, estava no último estágio terminal de uma doença, it means he could have gone over to Peter's house when she was in the first stage. isso quer dizer que Jairo poderia ter ido à casa de Pedro quando ela estava nos primeiros He estágios. could have gone to Peter's house in the second stage, Ele the third poderia stage, no the segundo fourth estágio, stage. no terceiro estágio, no quarto estágio. But because of reputation, Mas por causa da because reputação, of pride, por causa do because orgulho, of tradition, por causa das he tradições, would not bow himself ele não ia se to walk curvar 15 meters to get to para Peter's caminhar house. esses 15 metros e ir até a casa de He could Pedro. have got his daughter healed earlier. Ele podia ter tido a cura da sua filha muito All he had to antes. do was go to Jesus. Tudo que ele tinha que fazer era ir até Jesus. But he waited and waited and waited and Mas waited. ele ficou esperando, esperando, esperando finally, e when finalmente, she's dying, quando ela já estava he says, I morrendo, don't care about my ele disse: reputation. agora eu não importo mais a minha I'm gonna go reputação. where I can Eu get vou help. até onde eu preciso ir para conseguir ajuda. And this is encouraging to me. E isso é uma coisa que nos encoraja. You know, you can get help early, Sabe, você pode pedir ajuda cedo, which is best. o que é melhor. But if you'll come to Jesus even at the last moment, Mas se você for para Jesus até na última hora, you'll get the help that you Ele need. vai te ajudar e você vai ter a ajuda que precisa. But Jesus would have done it much earlier. Mas Jesus podia ter feito isso muito antes. And notice what Jairus said to Jesus. E perceba o que foi que Jairo falou para Jesus. He said, lay your hands on her, Ele disse: impõe as suas mãos sobre ela, that she may be healed and she shall live. para que ela seja salva e viverá. Well, there's something really funny in the King James Rapaz, tem Version. uma coisa muito interessante aqui na Bíblia King What James. Jairus really O says que Jesus disse, na verdade, is so strong. foi tão forte, tão imperativo. It's a demand. Foi quase uma exigência. It says, come. Ele disse: vem. And the Greek means come right now. E a palavra grega traz a ideia de dizer: venha agora mesmo. And the King James translators E os tradutores da Bíblia King could James, not imagine eles nem conseguiam imaginar anybody speaking so boldly alguém to falando Jesus. com Jesus assim com tamanha ousadia. So when you read this in the King James Então, quando translation, você lê na Bíblia King James, they modified it eles deram uma modificada. and they added the words, I pray you. E eles disseram: eu te clamo, Please, por favor, if you possibly could. se possivelmente você conseguir ir lá. But that is not what the Bible Mas não says. foi isso que a Bíblia disse, não. You know, when you've got a serious problem, Sabe, quando você tem um problema muito you sério, forget about being polite. você esquece até de ser educado, gentil.
Let me ask you. Deixa eu te When perguntar. you're in a serious problem, Quando você está num problema Do you difícil, say, você diz: please, Lord, Ô Senhor, por if you gentileza, possibly could, caso seja if you possível, have time in your se você schedule, tiver tempo na if you agenda, can make a way, se der para dar um jeito, or do you say, ou você diz: God, I need you to do Pai, something eu now. preciso de uma ajuda agora. Well, his situation was so serious. A situação de Jairo era He tão did not séria. have time to say, please, I pray, if you can. Ele não teve tempo de dizer: por favor, por gentileza, caso seja possível. He's wrapped his arms around Ele Jesus. correu, jogou os He seus said, braços perto da perna de Jesus. Vem! I'm telling you, you gotta do it Eu right tenho que now. fazer isso agora. And his request is very specific. E o pedido dele foi muito específico. Lay your hands on her. Impõe as suas mãos nela. Wait. Peraí. He had never been to Peter's house, probably had never attended one of Jesus' meetings. Jairo nunca tinha ido na casa de Pedro, nunca tinha participado de um culto que Jesus fez. But he said, lay your hands on her, Mas aí ele chega e diz: impõe as suas mãos sobre ela. which means O que he had significa? heard rumors that this Jesus did something with his hands. Significa dizer que ele estava ouvindo alguns rumores de que Jesus fazia algumas coisas com a própria mão, umas paradas com a So mão. he says, Então ele diz: whatever it is you're doing with your hands, o que quer que seja que você faz com essa I've heard mão about aí, your hands. eu ouvi sobre essa mão. do that hand thing. Faz esse negócio da mão Lay também. your hands on my Coloca little essa girl. mão na minha menina também, That she may be healed and she shall live. para que ela seja curada e então viva. And in this statement, E nessa declaração, we have a theological lesson. a gente tem um ensinamento teológico. Jairus was a theologian. Jairo, ele era um teólogo. And what was his request? E qual foi a solicitação de Jairo? Do the hand thing Faz aquele negócio com a mão, that she may be healed para que ela seja curada and live. e viva. Guess what word the word healed is? Agora, imagina qual é a palavra grega aqui It is usada not para the que normal seja word for curada. healing. Not the normal word Não for é uma healing. palavra normalmente usada para cura. It is the word sozo. É a palavra sozo, de salvação. I'm sure in this church you've heard that word many Eu times. tenho certeza que nessa igreja você já ouviu falar dessa palavra sozo. What does the word sozo mean? O que é que a palavra sozo significa? Salvation. Salvação. A little translation, she will be saved. Uma tradução and she shall apropriada diria: ela será salva e viverá. live. But here the word sozo Mas aqui nós temos a palavra is sozo. translated as the word heal. Ela foi traduzida por cura. You know why? Sabe por quê? Because in the Jewish mind, Porque na mente do judeu, they understood eles entendiam. when you receive salvation, Quando você recebe a it salvação, was a full package. é um pacote completo. The Jews really understood. Os judeus entendiam bem isso. Healing is in salvation. A cura faz parte da salvação. Deliverance is in A salvation. libertação faz parte da They salvação. understood that prosperity was A in salvation. prosperidade faz parte da salvação. Eles entendiam That's isso. why today Jews don't have any problem with money. É por isso que hoje os judeus não têm problema nenhum com They have no dinheiro. problem with money. Eles não têm problema com They dinheiro. believe if you're blessed, it is a sign of God's hand on your life. Eles entendem que se você é abençoado, isso já é um sinal de Deus, da mão de Deus sobre a tua It's vida. just Christians that have a problem with that. É somente os cristãos que têm problema com dinheiro. But the Jews understand. Mas os judeus entendem bem. Salvation is a package. Salvação é um pacote completo. And so he says, bring salvation to my daughter. E aí ele vem e pede: traz essa salvação para Do minha the hand filha. thing. Faz esse negócio com a mão. Bring salvation. Traz salvação. Deliverance. Liberta ela. Prosperity. Traz prosperidade. Healing. Cura. If you'll just do this, Se você fizer isso, she'll be okay. vai estar tudo bem. She'll live. Ela vai viver. And the Bible says, E a Bíblia diz: Jesus Jesus went with him, and much foi people com ele, followed him and thronged e him. grande multidão o seguia, comprimindo-o. They thronged him. Eles o comprimiam. The Greek word sunthlibo, A palavra grega aqui, que é suntlibo, it is the same word used to describe crushing grapes. é a mesma palavra usada para descrever o ato de se amassar, apertar as uvas. You ever crush grapes? Alguém já espremeu uva aqui? Squish Amassa, with your feet, amassa com o pé, and just squishing the grapes. Pisa com o pé as uvas. That's what the people did to Jesus. Pronto, era isso que o pessoal estava fazendo com So Jesus. let's just continue the picture. Então vamos continuar aqui trabalhando nessa The imagem. people are pressing, O pessoal está apertando, empurrando. mercilessly trying to touch Jesus. Tentando alcançar um toque de misericórdia de Jesus. Because Jairus comes, Porque vem Jairo agora, people move out of the way, as pessoas abrem um people caminho, get quiet, todo mundo fica they're in quietinho, shock, todo mundo está chocado, gasping.
ofegante. But when Jesus comes with Jairus, E aí quando Jesus ele vem com to go Jairo, with Jairus, ele vai seguindo Jairo até a sua casa. they've got to walk through the crowd. Eles têm que passar pelo meio da multidão. Well, the whole crowd's been trying to touch Jesus. Agora, lembra que toda a multidão estava tentando tocar em Jesus. And when he turns to go with Jairus, E aí quando ele se vira para now poder Jesus seguir com literally Jairo, walks into the crowd. Jesus agora ele vai entrando naquela multidão. The Portuguese translation says they compressed him. A tradução em português diz que eles comprimiam o. They literally thronged him. They crushed Com him. certeza eles estavam amassando They Jesus said, ali. forget Jairus. Ah, esqueça de Forget Jairo. everything else. Esqueça de tudo He's mais. right there. Agora Jesus está bem They no meio da threw off all gente. restraint. Eles se They're all liberaram, pushing, they're shoving. começaram a se They're empurrar, thronging him. estavam comprimindo Jesus. And Jesus E Jesus, is stuck in the middle of this massive crowd, agora ele está bem no meio dessa multidão trying to imensa, go with a man tentando ir com um homem. whose daughter is breathing her last breath. E a filhinha está no último fôlego, no último suspiro. And I also love this so much E eu amo tanto isso. because it means if you put a demand on Jesus, Porque isso nos mostra que se você trouxer uma necessidade para Jesus, Jesus will do anything he has to do. Jesus to vai meet that fazer need. tudo o que ele tem que fazer para satisfazer essa Even if necessidade. it's hard, Mesmo se for even if difícil, it's inconvenient, mesmo se for if you inconveniente. put a demand on Jesus, Se você colocar uma demanda para Jesus Jesus, will get there. Jesus regardless vai of what he has to resolver do a to get parada, não importa o que seja preciso fazer. Uau! And it's also so important that Jesus was not offended by Jairus' boldness. E é interessante que a gente perceba também que Jesus em nenhum momento ficou ofendido pela ousadia de Jairo. Jesus liked it. Jesus até gostou disso. Jesus didn't say, Jesus não disse: now you could have asked me a little ah, bit nicer. você podia ter me pedido de um jeito mais You gentil, could have hein? asked me a little bit nicer. Podia ter sido mais educado, não era? Jesus liked that. Não, Jesus gostou daquela And said, ousadia. "Let's go." E ele disse: vamos lá. Hebrews 4:16 Hebreus 4:17 said, let's come boldly before the throne diz: of grace. acheguemo-nos diante do trono da graça Oh, ousadamente. That word boldly is the word periseus. Essa palavra ousadamente é a palavra It's periseus, bold, frank, blunt speaking. que é uma palavra franca, crua, reta. And when you come in faith E quando você vem em and you're fé bold with e God, você é ousado com Deus, how does God respond? como é que Deus responde para The verse você? says, O verso that you diz: may find help para in que the time of need. encontremos graça em ocasião oportuna. Just like Jesus went with Jairus, Da mesma forma que Jesus foi com If you're Jairo, bold, se você tiver essa Jesus ousadia, will say, here I come. Jesus ele vai dizer para você: eu tô indo contigo. Say amen. Diga amém. By the way, are you getting anything new out of this? Are you getting anything new out Alguém of está recebendo alguma coisa aí? this? Yes? Sim. Oh, Holy Spirit, take us into the scripture. Espírito Santo, nos leva pela tua palavra. Well, on the way to Jairus' house, Agora, no caminho para a casa de Jairo, something happened. algo acontece. A woman with an issue of blood touched Jesus. Uma mulher com um fluxo de sangue, ela toca em Jesus. That's what we're going to talk about tonight. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite. And suddenly everything stops. E de repente tudo tem que parar. And what Jesus does with this woman with the issue of blood, it is just amazing. E o que Jesus faz com essa mulher do fluxo de sangue é uma coisa impressionante, I maravilhosa. can hardly wait to get to it tonight. Rapaz, eu mal consigo esperar para chegar logo a hora da It noite. is just amazing. Porque é uma coisa maravilhosa. But Jesus stops. Mas aí Jesus ele He para. says, find me the woman that just touched me. Ele diz: quem foi que me tocou? And the Bible says he turned around in the crowd. E a Bíblia diz que ele olhou pela multidão. And that's exactly what the Greek word means. E é exatamente isso To que turn around, to look in a a palavra circle. grega significa. Dá Jesus uma, says, "Stop, uma we're not geral, going any further." dá uma circulada. Jesus diz: Somebody espera find me aí, that a gente woman. vai parar, ninguém vai para And frente Jesus mais não. begins Vamos achar quem foi que me tocou. investigating, Deixa eu dar uma looking olhada around, aqui. looking around, Olha para o find lado me de that cá, olha para woman. cá. Somebody Quem just foi touched essa me, mulher? find Vamos me achar. that Alguém me woman. tocou, acha essa Finally, mulher. she comes out. E aí ela chega. Jesus talks to her. E aí Jesus fala She com talks ela, to Jesus. ela fala com Jesus, He ministers to ele her. ministra para ela. Where's Jairus? Aonde Jairo está nessa hora? He's standing on the side. E aí ele está ficando do lado de Probably Jesus aqui, thinking, possivelmente pensando: Jesus, Jesus,
Do you remember me? Tá lembrado de mim aqui? I'm so glad you're helping this little woman. Eu tô muito feliz que você está But you ajudando essa remember mulher, the mas trip se today, lembre que hoje mais It cedo started with me. começou comigo a Have you parada aqui. forgotten? Esqueceu de mim, I foi? have a little girl that's in the last stage Eu tenho a of minha sickness. filhinha, já está no último She's suspiro. breathing her last Ela já está nas breath. últimas mesmo. Jairus is standing Jairo, there. e Jairo estava lá. I would assume, like any parent, Eu imagino que como qualquer pai, he was probably thinking, ele estava possivelmente pensando: acelera, 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 agiliza aí. and while he was standing there watching, E enquanto ele estava lá observando, the Bible tells us, a Bíblia nos diz, verse 35, verso 35. and while Jesus was speaking, E enquanto Jesus ainda falava, there came from the ruler of the synagogue's house chegaram alguns da casa de Jairo, certain servants which said, que disseram: thy servant is dead. tua filha já morreu. Why troublest thou the master any Por que further? ainda incomodas o mestre? When they say thy daughter is dead, Quando eles disseram: tua filha já morreu, this word dead is that word for miserable death, essa palavra morreu aqui é a palavra que descreve uma morte terrível. which means they must have said something like Que this. talvez eles tenham dito assim: Jairus, Jairo, it was bad. o negócio foi feio. I mean, it was bad, Jairus. Rapaz, foi muito And you feio. weren't there. E você não estava lá. I mean, Jairus, she's Jairo, gone. ela já It partiu. was bad. Foi muito feio. There's no hope. Já não tem mais esperança. Stop troubling the master. Tá, agora já não tem mais motivo para incomodar o And the mestre. word trouble E a palavra incomodar is the Greek word é a which palavra means grega que to significa fillet meat off of to fillet meat, to cut meat off. é of uma a bone. palavra que significa como fazer um filé de uma carne, cortar uma carne assim. That's what the crowd was doing to Jesus. É isso que a multidão estava fazendo They com said, quit Jesus. putting him through this torture. Pare de torturar o mestre There's no assim. reason to Já do não this tem mais anymore. razão para fazer She isso. died. Ela já morreu. And Jairus, E Jairo, it was really o bad. negócio foi feio, viu? And look what the Bible tells us. E veja o que a Bíblia diz. What does it say next? O que é que diz em seguida? And Jesus, Mas Jesus, as soon as he heard the word that was spoken. sem acudir tais palavras. You know what the word heard is? Sabe o que significa a palavra ouvir? To overhear or to hear by accident. É uma palavra ouvir por acidente, assim, de It's passagem. really important. É bem interessante isso. Because it means the servants didn't want Jesus to hear this. Porque significa que os servos que foram trazer essa notícia para Jairo, eles So não they're queriam whispering. que Jesus ouvisse. Então eles estavam cochichando. Não incomoda ele mais não. Ela já partiu. It was really bad. Foi feio mesmo o There's negócio. nothing you can do about Não it. pode fazer mais nada. They're whispering. Eles estavam sussurrando. But Jesus heard it. Mas aí Jesus ouviu. And I want to tell you, E eu quero que você He hears perceba. everything. Jesus escuta tudo. you can't whisper anything Você Jesus não will pode not hear. cochichar não, que ele vai ouvir. He heard it all. Ele escuta tudo. His ears are amplified, they hear it all. Os ouvidos dele são amplificados. Ele ouve tudo. And he said to the ruler of the synagogue, E ele disse para o chefe da sinagoga: be not afraid, não temas, only believe. crê somente. The Greek is so abrupt. Essa palavra grega aqui é uma palavra tão brusca, It literally means- abrupta. Stop fearing. Significa para de ter medo. Be believing. Continua crendo. Sometimes when people are caught in their emotions, Algumas vezes, quando as pessoas elas são tomadas pelas suas you have emoções, to speak abruptly to them to kind of jerk them você out of it. tem que dar uma falada com elas de uma maneira mais brusca para Those of tentar you that are in the resgatá-las. ministry, Se você está no Have you ever ministério, had anybody come to you? você já teve alguém vindo para And they're você so caught in a moment of panic, they just ramble and ramble and ramble and e eles estão ramble. num momento de tanta emoção, de And tanto they can't even pânico, hear que elas what you're estão saying desesperadas, because they're desesperadas, nem caught in their conseguem ouvir o que words você and their diz. emotions. Elas estão presas nas emoções. In moments like that, Em momentos you assim, know what I usually say? sabe o que é que eu digo Be geralmente? quiet. Se aquieta. To somebody listening, it might sound rude, Para alguém que está ouvindo de fora, pode parecer grosseiro. but you got to stop the panic to get their attention. Mas você tem que dar uma pausa no pânico e capturar a atenção dela. Jesus, with his words, he's rebuking faith. He's getting rid of the panic. Jesus, com as suas palavras, ele estava repreendendo o medo, ele He estava literally says- levando para longe o pânico. Stop fearing. Ele diz: não tema, Be believing. continua crendo. It kind of jerked him into a state of faith. Isso deve ter injetado em Jairo uma nova dose de fé. Verse 37. E aí a gente chega ao verso 37.
And he suffered no man to follow him save Peter, James, and John, Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. the brother of James. Now, why did he allow Peter, James, and James and John to go with him? E por que foi que ele permitiu que Pedro, Tiago e João fossem com ele? I'll show you in just a moment. Vou mostrar daqui a pouco. Verse 38. Verso 38. And he came to the house of the ruler of the synagogue, E chegando à casa do chefe da sinagoga, and seeth the tumult. e viu Jesus o alvoroço, The word seeth essa palavra viu is the Greek root is for a theater. é uma palavra grega que demonstra um teatro. When he came into the house, Quando ele chegou naquela there was casa, so much emotion, tinha tanta emoção weeping envolvida, and wailing. choro, clamor, When pranto. Jesus saw it, Quando Jesus viu, he said, wow, ele disse, nossa, this is quite a dramatic rapaz, production. aqui a gente está num drama What a forte. dramatic production. Que produção dramática. What a theatrical production. A gente tem um negócio teatral mesmo aqui. You know why? Sabe por quê? Because he saw them that wept and wailed greatly. Porque eles estavam vendo aqueles que choravam e pranteavam muitíssimo. Back in those days, Naqueles dias, if you were rich se você fosse rico and if you were affluent, e se você influential, fosse uma pessoa influente, if you had somebody that was about to die, se você tivesse alguém que estava para morrer, to make sure there was really a lot of emotion, para garantir que no momento da morte tivesse uma explosão de emoção, you would pay professional mourners. você ia chamar e contratar pranteadores They were profissionais. paid to cry. Eles eram pagos para chorar. I think that's hilarious. Eu penso que isso é uma coisa They don't hilária. even know the person that Porque died, o cara não conhece nem quem está morrendo. but the money is really good, Mas o dinheiro é bacana. and that's their job. E aí é o Well, trabalho they were deles. already nearby because she was about to die. Então essas pessoas já deviam estar na redondeza, porque ela estava para And when morrer. Jesus came into the house, E aí quando Jesus chega na he casa, saw the family crying. ele vê a família He saw chorando, people who didn't even know the girl. ele vê pessoas que nem sequer conheciam a They were crying menina louder than anybody e já else estavam chorando mais alto do because que they were todo paid to mundo, cry. porque eram choradores profissionais, pagos para chorar. I saw this happen. E eu já vi isso acontecendo. In our early days in the Soviet Union, Nos nossos antigos dias na União Soviética, when I went to funerals, Pentecostal funerals, quando eu ia para funerais de pentecostais, I noticed that one woman was at every funeral. eu percebi que tinha uma mulher que estava em todo funeral. I thought, wow, she knew a lot of people. E eu pensei, meu Deus, essa mulher conhece gente She demais. cried louder than anybody else. Rapaz, e ela chorava mais alto Oh, do she que todo carried mundo. tissues and Ela ficava paper, com lenço de papel material assim, to cry, chorava, cry. chorava. She was so loud. Ela chorava tão She alto. wept, she E wailed. ela pranteava, And clamava. it just stirred the whole crowd into terrible, terrible grief. Rapaz, e o pessoal ali ficava num luto assim terrível. And finally, I said to my assistant, Andrei Chapotler, E eu, Simon, you know him. eu falei com a minha assistente aqui, que tem um nome complexo em russo. Simon conhece ela. I said, does she really know all these people and all E eu these disse, rapaz, funerals? essa mulher conhece todo mundo mesmo assim, em todos esses He velórios. said, Rick, E ele disse, Rick, she's a professional. ela é profissional. They pay her. O pessoal paga She ela. comes to all the funerals to Ela cry. vem para todos os velórios para chorar. So in essence, E aí, na essência, she's crying. ela chorava. Oh, meu Deus, que perda know the terrível. person. Eu nem conheço essa But the pessoa, money is really mas o good. dinheiro é muito bom. And when Jesus got there, the house was filled with these professional criers. E aí, quando Jesus chega nessa casa, a casa está lotada desses profissionais. And when the Bible says he saw them, E a Bíblia diz que quando ele os viu, it's the word for a theater. é uma palavra que descreve um What a teatro. theatrical production. Nossa, que produção teatral aqui. He didn't have time for that. Ele não tinha tempo para essas coisas. You know, when you're in the ministry, Sabe, quando você está no ministério, you get real tired of theatrical productions. você fica bem cansado dessas produções How many of you teatrais. know what I'm talking about? If you're Quantos in de the vocês ministry, sabem you do que eu know estou exactly falando? what I'm Você talking só está no about. ministério, você sabe o que eu estou And you dizendo. just want to just cut right through that. Você já quer cortar isso de lado e ir direto ao ponto. In this ridiculous drama. Rapaz, para com esse drama ridículo Let's aí. just get to the point. Vamos chegar direto ao ponto. How did Jesus deal with it? E como foi que Jesus lidou com isso? The Bible tells us. A Bíblia nos diz, Verse 39. verso 39, And he said to them, e ele disse para eles: why make this ado? por que vocês estão fazendo esse Why tumulto? this theatrical drama? Por que essa produção teatral toda?
The damsel is not dead but lives, Ela não está morta, but sleeps. mas somente dorme. It's very interesting. É bem interessante. The Bible translates it correctly. She's not dead, A Bíblia traduz correta. Ela não está morta, but sleepeth. só dorme. And there's two possible meanings here, and they're both great. That really doesn't matter which one you choose. E tem duas possibilidades para a interpretação deste texto aqui, e as duas são ótimas. Não importa qual delas você escolha. She really could escolha. have been in a coma. Pode ser que ela tenha entrado em coma no That's momento. possible. É possível. But if Jesus woke her out of a coma, that's a miracle. Mas se Jesus tirou ela do coma, é um milagre grande ainda. But it seems she really was dead. Mas parece realmente que ela havia falecido. Death for Jesus A morte para Jesus is like sleep. é só como um sono. It's no harder for him to raise the dead Não é difícil para ele levantar alguém dos than mortos. for you to reach over to your little child and say, hey, it's time to wake up. É somente balançar o braço da criança e dizer, está na hora de acordar. Death is not a challenge for A Jesus. morte, ela não é um desafio para Jesus. That's not a challenge for Não é um Jesus. desafio para Jesus. But how did the people respond? Mas como foi que as pessoas responderam? Verse 40. Verso 40. They laughed him to scorn. Eles riram dele. It means they ridiculed him. Significa que eles Laughed at ridicularizaram him, Jesus, riram him dele, down. rebaixaram What ele. kind of a miracle worker Ah, are you? você é um milagreiro You don't muito even know the fajuto. difference between a Nem sabe a sleeping diferença de quem está dormindo and e quem a morreu. dead person. Ah, And the Bible says e a Bíblia diz Jesus put them out. que Jesus colocou eles para fora. The Greek word ekbalo, A palavra grega ekbalo which is the word that means to evict. é a palavra que significa expulsar. Just like if somebody was to evict you from your house, Quando alguém quer fazer você sair da sua casa, evadir a sua casa. now we find out why Agora nós entendemos o motivo. he brought Peter, James, and John. Por isso que ele trouxe Pedro, Tiago e João. These three guys Esses três rapazes kicked the people out of it. ajudaram a evacuar a casa, botando o povo para fora. Jesus brought them to do the Jesus business trouxe he didn't want eles to deal with. para fazer a parada que ele não queria se meter nela. They were his ushers. Eles eram os diáconos de Jesus. They said, you guys are leaving the house. Aí eles foram lá e disseram, vocês, fora. And because it is the word ekbalo, E por causa dessa palavra ekbalo, it means they didn't want to leave, and they refused to leave. significa que as pessoas elas não estavam querendo sair, elas They estavam saindo forcibly contrariadas. dragged them out of the house. Significa que eles forçaram e arrastaram elas para fora de casa. It's very hard to operate in faith É muito difícil operar na fé when you were in a room filled with grief and unbelief. quando você está numa sala cheia de incredulidade e choro. Why did Jesus leave Nazareth? Por que foi que Jesus saiu de Nazaré? Why could he do no mighty work there? Por que foi que lá ele não fez muitos sinais? Why? Por Who can quê? tell me? Alguém pode me dizer aí? Because of their unbelief. Por causa da incredulidade deles. Now Jesus is going to do something significant. Agora Jesus vai fazer algo importante. He says, hey guys, I can handle this, but you got to get this grief and this unbelief out of this room. Mas, pessoal, é o seguinte, eu posso resolver a situação aqui, deixa comigo. Agora eu preciso que vocês limpem essa sala aqui, tirem toda a incredulidade para fora. And I feel to tell you, E eu sinto dizer a você, when you're in trouble, quando você estiver numa situação assim, when you need a touch of God, quando você estiver em problemas, precisando de um toque de Deus, when you need something miraculous, quando você precisar de um grande milagre, be very careful who you let to be close to your seja life. muito cuidadoso com quem você deixa permanecer perto de Surround você. yourself with people that Se believe. cerca com pessoas de fé que creem com você. And if you're surrounded by people that don't have faith, Se você está cercado de gente que não tem fé, even if they are your family, mesmo que eles forem a sua família, in a critical moment, num momento assim crítico, you need to remove them from your circle. você precisa afastá-los do seu círculo. Verse 40. Vamos ao verso They 40. laughed him to scorn, Eles riam dele, and when he evicted them all, e quando ele mandou que evacuassem a todos, he take the mother and the father of the tomou, damsel. tomou o pai e a mãe da criança. I really love this. Eu gosto bastante Because disso, it's the picture of Jesus saying, taking him by the arms. porque isso mostra uma imagem de Jesus pegando a mãe e o pai junto pelo braço. The mother and the father are afraid to face death. O pai e a mãe estavam com medo dessa situação de enfrentar a so morte. precious. Isso é tão importante, precioso. And Jesus takes them, the Jesus mother toma and the a father, mãe e o pai and he says, e ele diz:
Let's go face this together. Vamos enfrentar isso juntos. Is Jesus amazing? Jesus não é He is maravilhoso? amazing. Jesus é maravilhoso. He took him by the arms. Ele pegou esse pessoal pelo Let's face braço this together. e disse: vamos enfrentar essa And the situação mother and the juntos. father, they walked with Jesus. E a mãe e o pai andando To com where the girl Jesus, was. indo até onde a garota estava, And Peter, James, and John. e junto com Pedro, Tiago e João. And the bed must have been in the middle of the room. E a cama possivelmente estava no meio do quarto. I'll show that to you in just a moment. Eu vou mostrar daqui a pouquinho They isso. formed a circle around the bed. Mas eles se posicionaram como um círculo ao redor da cama. And the Bible says, E a Bíblia diz, he took the damsel by the hand. verso 41, tomando-a pela mão. I always imagined Eu sempre imagino that this was a quiet moment. que esse foi um momento quieto, Just silencioso. imagine the damsel's laying there, turned toward me. Eu imagino que ela estava deitada lá assim na cama And Jesus e Jesus, gently gentilmente, takes the damsel by the hand. pegou a criancinha pela Isn't mão. that kind of what you would imagine? Não é o que você imagina também? But the word took, Mas a palavra tomou aqui Simon, it's the word kratos. é a palavra kretos, Simon. Simon reads Greek. Simon, ele lê grego também. It means to seize. Significa segurar. He attacked the hand. Ele pegou forte, atacou aquela mão. But he wasn't really attacking the hand, he was attacking the spirit of death. Mas ele não estava atacando a mão da criança. De fato, ele estava atacando aquele espírito de And with morte. authority he E said, com autoridade ele disse: Talitha kumi, Talita cumi, which is being interpreted, que foi interpretado: damsel, I say unto thee, get up. Menina, eu te mando, levanta-te. Verse 42. Verso 42. And straightway, the Imediatamente. Greek says immediately, without a pause, instantaneously. Imediatamente, de maneira instantânea, sem qualquer pausa, The damsel sat up a criança levantou and walked. e pôs-se a andar. Wait, Espera aí. the word walked A palavra andar is the Greek word which means to walk in a circle. é a palavra grega que quer dizer andar em círculos. Her bed was in the middle. She was encircled by the people. A cama estava no meio, o pessoal estava ao redor da cama. She sits up. Ela se levanta. The room is filled with people she doesn't know. O quarto está cheio de gente que ela nem conhece. She throws her legs off the bed. Ela coloca as pernas para fora da Says, cama. "Hi, who are E ela you?" diz: Oi, quem é My name você? is Jesus. Meu nome é Hey, Jesus. Mom. E você, Hey, quem é? Dad. Oi, mamãe, Hey, who are you? papai. I'm Peter. E você? Oi, Pedro. I'm James. Oi, João. I'm John. Oi, Pedro. She walks around. Ela anda ao redor. She meets everybody in Ela the room. conhece todo mundo na sala. Isn't that beautiful? Não é linda essa cena? And the Bible says they were astonished with a great astonishment. E a Bíblia diz: então ficaram todos sobremaneira The admirados. Greek is hysterical. Essa palavra grega aqui para admirados Because the é a word palavra histérico. Describes somebody who's had their brain knocked out of their head. Porque essa palavra admirado quer dizer alguém que ficou com o cérebro agitado It's like dentro they da lost their cabeça. minds. Parece que eles perderam a cabeça. I mean, they were standing there, Eles ficaram lá de pé, dumbfounded, com mindless. a cara assim, sem entender, speechless. sem falar, sem saber This falar. dead girl got up Ah, right in rapaz, ela front of estava them. morta agora, acabou de levantar na nossa frente. Now, most of us at that moment would be screaming, shouting, having a Pentecostal fit. Agora, a maioria de nós aqui, a gente estaria fazendo uma comemoração pentecostal na hora, gritando, bradando. But look what Jesus did in verse 43. Mas olha o que Jesus disse no verso 43. And he charged them greatly that no man should know it. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente But I que want you to ninguém o soubesse. Notice the end of the verse. Perceba o final do versículo. And commanded that something should be given her to eat. E mandou que dessem de comer a menina. Commanded that something should be given her to eat. Mandou que dessem de comer a menina. Jesus had released supernatural power. Jesus, ele tinha acabado de liberar um poder sobrenatural sobre ela. But now they needed to do what was natural to strengthen her and help her really get strong. Mas agora os pais precisariam fazer aquilo que é natural e ajudasse ela a se fortalecer no seu corpo físico. Jesus will do the supernatural part. Jesus, ele vai fazer a parte sobrenatural. But we have to do the natural part Mas a gente é quem tem que fazer a parte natural to keep our healing. para manter a nossa saúde, nossa cura.
Many people are healed. Muitas pessoas são curadas. And they go home and eat the same way. E aí elas voltam para casa e comem Do do the mesmo same wrong jeito, things. faz as mesmas coisas erradas, And they lose their healing. e aí perde sua cura. And then they say, E aí eles dizem, well, the healing power of God is defective. é porque esse poder de curar para aqui Não, não, que não, Deus não, me não, deu não. está defeituoso. God Não, will do não, his não, não, part. não. Deus faz a parte dele sim, But you have to do your mas part. você é quem tem que fazer a sua. You got to do your part to keep what he did. Você é quem tem que fazer a sua parte para manter aquilo que ele fez. Now I'm going to end with a story. E eu vou terminar com uma história aqui. In the early days of our ministry in the Soviet Union, No começo dos nossos dias lá na União Soviética, no nosso ministério, we had a driver. a gente tinha um motorista, His name was Yanis. Yanas. He was with us. We O loved nome him so dele era much. Yanas, ele era tão amoroso, estava We sempre led him to conosco. Christ. A gente conduziu ele até He had been Jesus. a communist. Ele tinha sido comunista He had been an anteriormente, atheist. tinha sido ateu. He was even afraid to tell his wife he became a Christian. Ele tinha medo até de contar para a esposa que tinha se convertido. But he became a Christian. Mas ele se converteu, He was growing in his faith. ele estava crescendo na sua fé. And one day, E um dia, he took his daughter and his brother's daughter ele levou a sua filha e o irmão da sua filha to the river in our city para um rio na nossa in the cidade, summer no verão, to go swimming. para nadar. The beach was filled with hundreds and hundreds of people. E a praia estava lotada, com centenas de pessoas. That was customary in our city. Everybody went to the beach. É costume na nossa cidade. No verão, todo mundo vai para a praia. And he lay down to sleep. E ele cochilou um pedaço. And when he sat up, E quando ele acordou, he looked at the river ele olhou para o rio and he didn't see the girls. e não viu as crianças. They had stepped into a hole Elas pisaram num buraco and they drowned. e elas se afogaram. They dived. Mergulharam, and mergulharam, they dived. mergulharam. Finally, they found one body. Finalmente encontraram um dos Then they found corpos. another body. E aí depois They encontrou o dragged the segundo dos body up on the corpos. beach. Tiraram os corpos, puxaram para a praia. And among all the people on the beach, there was a doctor. E entre todas aquelas pessoas que estavam na praia naquele momento, tinha um médico. So he came over, began to beat on their chest. E o médico foi lá, começou a He bater no began to give peito, them mouth-to-mouth começou a resuscitation. fazer a tentativa de fazer a respiração Got boca a both of them boca, breathing. botou eles para respirar, Took them to the hospital. levou para o hospital as duas crianças. And because they were nieces, E porque elas eram sobrinhas, both brothers and their daughters. ok, era a filha dele, a filha do motorista e a filha do irmão do motorista. They Elas put- eram primas. They put both of the girls in one room. Eles levaram as duas crianças para o hospital e botaram no mesmo quarto. One was on this bed, Uma estava nessa cama aqui, the other was on this bed. a outra estava nessa cama aqui. They were on brain machines, Ficaram lá com a máquina ligada no cérebro delas, breathing machines. máquinas de respiração artificial. And the doctor said, E o médico disse: these girls are dead. essas garotas aqui, elas estão They have mortas. no brain Não activity. tem nenhuma atividade cerebral. They are clinically dead. Clinicamente estão mortas. The only reason they're breathing A única razão pela qual elas estão respirando is because of the machine that is making them breathe. é por causa dessa máquina que está fazendo isso artificialmente. And we want to turn the machine off. E a gente já está querendo desligar essas máquinas. Our driver and his brother, O nosso motorista Both e o of them irmão said no. dele disseram: não, don't turn off the machine. não vamos desligar a máquina não. Our driver O nosso told motorista our team what happened, comentou com a nossa equipe o que aconteceu and they came, e eles foram lá, laid hands, impuseram as mãos, commanded life, declararam vida, day after day after day after dia day. após dia após dia. And she laid there sleeping. Do you know the story of Sleeping Beauty? She laid there almost like Sleeping Beauty, E ela ficava lá, a filhinha, deitada, quase que como a bela adormecida, breathing because of the machine. respirando por causa da Her hair máquina, was beautiful, cabelo bonito, ajeitado, but her brain was dead. mas o cérebro estava morto. So our staff Então, a nossa prayed in equipe, the name of Jesus. orando no nome de Jesus. But his brother was not a believer. Mas o irmão dele não era crente. You know, in the Soviet Union, Sabe, na União Soviética, most people don't know this, a maioria das pessoas não sabem disso. but when religion is illegal, Mas quando a religião era uma coisa ilegal, people will seek another kind of spirituality. as pessoas elas iam procurar algum tipo de outra espiritualidade. So psychic things became popular, witches became popular. Então coisas psíquicas ficaram famosas, feiticeiras ficaram And famosas. his brother E o irmão dele called a witch chamou uma feiticeira to come from the village. para vir do interior para lá.
And she came in E ela veio every day, todo dia, day after day. dia após dia. She would wave her hands Ela over his passava a girl mão ali pela and garota, would speak witchcraft words falava over lá his uns daughter. feitiços lá sobre a filha. I want you to see this picture. Eu quero que você imagine essa One imagem. side of the bed, De um lado aqui, uma cama. believers Crentes, saying, "In the name of Jesus." dizendo no nome de Jesus. On the other side of the room, No outro lado do mesmo in the quarto, same room, at no the mesmo same quarto, time, no mesmo tempo, a witch speaking uma words of feiticeira witchcraft in falando the same room. feitiçaria. This was really an amazing thing. Essa foi uma coisa impressionante. The daughter who was receiving the words of witchcraft, Essa menina que estava recebendo aqui as palavras da feiticeira, as the days passed, enquanto os dias se passavam, the ends of her fingers began to turn dark. a ponta dos dedos começou a ficar escura, Her body began to curl up. o corpo começou assim a encriquilhar, She began to turn dark. ela começou a ficar escura She died. e morreu. We went to her funeral. A gente foi para o sepultamento. You know, there's nothing worse than the funeral of an unbeliever. Rapaz, não tem nada pior do que um sepultamento de um The descrente. sorrow. É triste. The grief. O lamento, was so o luto horrible. é tão terrível. And while we were burying that girl, E enquanto a gente estava lá enterrando aquela menina, our driver's daughter a filha do nosso motorista still looked like Sleeping Beauty. continuava lá do mesmo jeitinho, parecia a Bela Adormecida. Beautiful. Linda. 30 days later, 30 dias depois, brain dead for 30 days. sem atividade cerebral, morte cerebral por 30 dias. Our staff said, "Rise." E a nossa equipe declarando: And guess levanta. what she did? Sabe o que foi que She aconteceu? sat straight up. Ela se levantou. It was exactly the story. Foi exatamente essa mesma história aqui. She said, "Where am I?" Ela disse: onde é que eu estou? And she didn't know the people praying for her. Ela nem sabia que o povo estava So orando she por went to ela. meet everybody in the room. Então ela teve que sair conhecendo todo mundo na sala. And you know what they said? Sabe o que eles disseram? Give this girl something to eat. Rapaz, dá para ela alguma coisa para comer agora. Denise and I saw this girl not so long ago. Denise e eu vimos essa menina faz pouco tempo. She's married, Ela agora já casou, graduated from the university with the highest scores. se formou na universidade com as Nothing wrong with melhores her brain. notas. Não tem nada de errado com o cérebro dela. I sat by her. Eu sentei junto hugged dela, her. abracei, I put my hand through her hair. coloquei minha mão no cabelinho dela, Because it's a girl who was raised from the dead. porque ela é uma garota que ressuscitou dos mortos. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. These are not fairy tales. As coisas nem sempre são contos de What he fadas. did is what he does. O que ele fez é o que ele vai If he did fazer. it then, he's doing it now. Se ele fez ontem, ele faz hoje também. He'll do it tomorrow. Ele vai fazer amanhã. Jesus has authority over everything. Jesus, ele tem autoridade sobre todas as Over coisas. storms. Sobre Over a tempestades. legion of demons. Sobre uma legião de Over the demônios. spirit of death. Sobre o espírito da He knows morte. how to remove unbelief. Ele sabe como colocar para fora a incredulidade. And he'll go through anything to E respond ele to you. vai atravessar qualquer circunstância para te If you will atender. demand that he Somente se você pedir a ele. Well, wait. Espera aí. What about the woman with the issue of blood? E a mulher do fluxo de sangue? She's in the middle of this story. Ela estava no meio dessa história toda aí. And I just skipped over it. E eu passei por cima dela. That's what we're going to do tonight. É isso que a gente vai descobrir hoje à noite. You're going to love it. Você vai adorar. You're gonna love it. Você vai adorar. Don't you love Jesus? Você não ama Jesus? Isn't Jesus wonderful? Jesus não é maravilhoso? And isn't the Bible wonderful? Não, a Bíblia não é maravilhosa? Do you see what happens when you open the Bible? Veja o que acontece quando você simplesmente abre a Life Bíblia. flows from the Word Vida of God. sai da palavra de Deus. Life just pours Vida from é the Word of derramada da God. We palavra. don't need something else. A gente não precisa de mais do que isso, Oh, não. those poor preachers that are preaching strange things. Ah, aqueles pregadores coitadinhos estão pregando um This negócio is what bem estranho. releases the Não, power é of isso aqui God. que libera o poder de Deus. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal.
agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.